O trabalho que hoje aqui é por mim apresentado procura espelhar a minha análise das pessoas em ação e em relação umas com as outras, enquadrando-as numa tipologia de formas de ser e de estar em sociedade, sem contudo ter em mente alguém concreto e muito menos atingir quem quer que seja. Bem-vindo a esta apresentação. Eu sou o professor Fernando Nogueira Dias, sociólogo e autor, e vou procurar ser o mais claro possível, dado tratar-se de uma análise que julgo ser a primeira no país efetuada a partir desta ótica sociológica. Como objetivo para este trabalho, esforcei-me por apresentar sociologicamente a dimensão social da vida humana, fazendo recurso ao conceito de ego social como meio de ligação a todos os outros egos que habitam a miríade de formas sociais, quer se situem nos grupos, nas organizações ou nas comunidades, ou onde possam encontrar-se independentemente da sua dimensão e contexto social e cultural. A montante desta aspiração, deparei-me com a deliciosa e imperiosa necessidade de remeter a presente obra para uma sociologia das pessoas, já que é das pessoas que o mundo e as sociedades se compõem, sendo que o ego social é uma das diferentes dimensões da pessoa humana que, por excelência, lhe permite entrar e permanecer em contacto com os outros seres humanos, uma espécie de ponte entre o eu e os outros. O espírito que presidiu à formulação deste livro assentou na reconfiguração teórica daquilo que é para muitos já sabido, numa espécie de imaginação sociológica para ressituar os sujeitos na ideia fundamental de que, apesar de atores e agentes sociais, com estatutos e papéis que parametrizam a sua ação, estes serão sempre e em quaisquer circunstâncias pessoas humanas, passa a redundância. Ao expressar as minhas ideias, fiz recurso ao mecanismo de flashback para ressituar o leitor nas temáticas que considerei fundamentais a partir de ideias já expressas, fazendo da redundância a metodologia privilegiada para uma melhor compreensão e retenção das mesmas por parte do leitor. Sendo nós primordialmente pessoas, assumo aqui que, independentemente de cada uma das diferentes dimensões que nos constitui, ou seja, a dimensão orgânica, a psíquica, a social e a cultural, o presente trabalho versa essencialmente sobre a dimensão social da pessoa, quer dizer, sobre o ego social. Por isso, e apesar da prevalência do conceito pessoa, trata-se aqui de um trabalho de análise eminentemente sociológica, e daí o necessário recorte epistemológico para a sua compreensão. Falar do ego social remete-nos, pois, para uma das particularidades do ser humano enquanto totalidade, enquanto pessoa. E considerar o ser humano como pessoa é declará-lo como ser complexo, interativo, global, integral, uno e indivisível, holístico, portanto, no qual o todo é qualitativamente superior à soma das partes que o constituem. Mas perante esta complexidade da pessoa, de que trata especificamente a sociologia? Dos fenómenos e dos comportamentos sociais, aspecto este não poder ser remetido para a exclusiva individualidade do ser humano, uma vez que este é um ser relacional e relacionado. Desenvolve-se na relação com os outros e faz os outros desenvolverem-se consigo. Neste sentido, a sociologia trata da dimensão social que reside em cada um de nós, independentemente do lugar em que nos encontremos e do número de sujeitos a estudar,
quer se encontrem acompanhados ou sozinhos, visto carregarem consigo a fatalidade social. Ou seja, somos humanos porque sociais e somos sociais porque humanos. É precisamente esta parte social do humano que reside em cada um de nós e que neste trabalho procurei apreender e partilhar, submetida aqui à designação de ego social ou de formas sociais, conforme se trate do sujeito ator ou de vários sujeitos quando se agregam uns aos outros em sociedade. Mas, como é de imaginar, na sociedade há todo o género de pessoas. Umas de um modo, outras de outro, não deixam nunca de ser pessoas. E esse princípio leva-me a fazer a distinção clara entre o conceito de pessoa, que tem opções de vida próprias, e os seus comportamentos sociais, pautados estes pelas relações que desenvolve com os outros em contextos específicos de interação humana. De acordo com a sua intencionalidade e com os condicionalismos próprios do meio social e do meio cultural, dependendo da necessidade ou da emergência da situação concreta, a pessoa move-se na sua vida cotidiana entre as diferentes dimensões que a constituem, como se de uma dança interna entre o ego individual, o ego social e o ego cultural se tratasse. Embora nem sempre a pessoa para isso esteja desperta, para esse vai-vem que em si reside. E assim, no princípio e no fim de todas as coisas, é o ego social que pauta tudo o que gira à sua volta, incluindo a interpretação dos mais pequenos pormenores da vida, tanto físicos quanto do espírito. A teia de relações interpessoais que o ego vai tecendo a cada momento traduz-se na estrutura de relações sociais, fruto das tensões que os diferentes egos mantêm uns com os outros, criando deste modo certas configurações sociais que designam de formas sociais. Todavia, as formas sociais que os egos favorecem e estimulam não se reduzem a estruturas mecânicas e estáticas. Elas têm um sentido que orienta e dá ânimo ao envolvimento relacional. E assim, este tipo de relação social, ainda que estimulada e orientada por um ego social principal, não retira aos participantes da interação a consciência do jogo no qual participam. Este jogo assenta numa relação que se expande e contrai, já que os seus participantes, apesar de influenciados e comandados, não influenciam e comandam o ego principal, e fazem-no sabendo que estão a prestar um serviço, mas que igualmente dele beneficiam, numa espécie de simbiose social. Quando agregados e sabendo que o risco é apenas aquele que as regras do jogo lhe permitem, dentro do campo e no contexto do jogo relacional, os egos sociais entram nele descansados, pois confiam na vigilância dos peritos que ali estarão para confirmar ou corrigir os ruídos de perturbação em função dos parâmetros da normalidade admitida. Assim, o hábito que leva à rotina e à normalidade comportamental é, pois, o segredo da previsibilidade humana e social. E a previsibilidade é a mãe de todas as seguranças deste mundo. E por esta segurança, o ego social tudo fará para dela se apropriar ou para nela dançar. Nestas circunstâncias, o ego social joga, brinca, dança e por vezes sente-se feliz por poder brincar no pátio da sua zona de conforto, que são as formas sociais. O hábito cria as rotinas e o cumprimento das regras faz parecer ao ator social que a segurança no mundo inteiro é um prolongamento da segurança que ele ali sente no jogo relacional. É com base nesta segurança que no plano macrosociológico
o ego social por vezes se aventura a ser protagonista de feitos de maior magnitude que extravasam o raio curto das formas sociais a que pertence. Assim, da microestrutura, o ego social salta para as ruas da sociabilidade mais vasta, aventurando-se à visibilidade, ao espaço público e à construção de laços de maior ou menor consistência no âmbito das suas relações mais alargadas. É nestes contextos de micro ou macro plano da ação que os rastros da visibilidade do ego social e das suas interações nos permitem tipificar os seus comportamentos e apreender os padrões de relações sociais que o definem no universo dos egos. Desta forma, veremos neste universo a variedade de egos sociais que pulam de um tipo para outro, revelando-nos deste modo a plasticidade do ser humano na dança que o ego faz para viver e sobreviver nos diferentes mundos sociais a que pertence. Estou certo que irão gostar deste livro e, por isso, recomendo vivamente a sua leitura.